Violência se combate com a certeza da punição. Leis e certeza da punição, você tem índices baixos de criminalidade, homicídio, etc., como ocorre nos países civilizados. O Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Rodrigo Rocha Loures foi preso no dia 3 de junho. Ele foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil, propina da JBS, entregue no estacionamento de uma pizzaria em São Paulo. O ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, vai poder sair da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, e voltar para casa usando tornozeleira eletrônica. A decisão é do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Rocha Loures foi flagrado na saída de uma pizzaria em São Paulo, correndo com uma mala de dinheiro. E o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, agora há pouco, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 14 pessoas. Um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, vai libertar um dos chefes da maior organização criminosa do país. O traficante André do Rep. Ele saiu da cadeia no sábado passado por determinação do ministro Marco Aurélio e fugiu. O ex-ministro e ex-presidente do PT, José Dirceu, foi condenado 2 vezes a mais de 32 anos de prisão. José Dirceu recebeu R$15 milhões de propina do esquema de corrupção na Petrobras, que já foi condenado em segunda instância na Lava Jato. Por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E o ministro Dias Toffoli também liberou o ex-ministro José Dirceu do uso de tornozeleira eletrônica. O leque de brechas que propositadamente existe na legislação brasileira é quase que impossível você colocar um bandido na cadeia. Se ele tiver um bom advogado, como é que faz? Os políticos, então, nem se fala, né? Foro privilegiado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus ao empresário Eike Batista, que está preso desde janeiro acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral em troca de contratos com o Estado. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a liberação do ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho. Flávio Godinho era o homem de confiança de Eike Batista na empresa EBX. O ministro Gilmar Mendes entendeu que os crimes denunciados são fatos antigos e não justificam a prisão preventiva. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar ao ex-ministro e ex-deputado Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima foi condenado a mais de 14 anos de prisão em 2019, depois que a Polícia Federal encontrou R$51 milhões em dinheiro num apartamento em Salvador. Aquelas malas com mais de R$51 milhões no apartamento dele na capital baiana. A autorização para ele passar a cumprir a pena em prisão domiciliar foi dada ontem, pouco antes da meia-noite, pelo presidente do STF, que é o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar ao deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, por questões humanitárias. Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro por ter movimentado 15 milhões de dólares em contas na Suíça entre 1998 e 2006. 70 milhões de reais desviados da empresa a um trio de cardeais do PMDB, Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney. Mais de 70 milhões de reais a pelo menos 3 caciques do PMDB. 30 milhões para o presidente do Senado, Renan Calheiros, 20 milhões para o ex-presidente da República, José Sarney, e outros 20 milhões para o senador Romero Jucá. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação sobre suposta tentativa de obstrução da Operação Lava Jato pelos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e pelo ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, todos do PMDB. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações da Lava Jato Paulista que envolvem o senador José Serra. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou o senador Chico Rodrigues, do Democratas, a retomar o mandato. O senador pediu afastamento em outubro depois de ter sido flagrado tentando esconder R$30 mil na cueca durante uma operação da Polícia Federal.
Ainda no Supremo, o ministro Gilmar Mendes arquivou o inquérito que investigava se o senador Aécio Neves, do PSDB, participou de maquiagem de dados para esconder a existência do mensalão tucano. Depois de uma audiência de custódia, o juiz auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão do deputado Daniel Silveira. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República adote as providências cabíveis sobre o crime de desacato cometido por Daniel Silveira. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, determinou o arquivamento do inquérito que investigava o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, e o senador Renan Calheiros, do MDB. Eles eram investigados por suspeita de recebimento de valores para aprovação de medidas provisórias. O traficante André do Rep. Ele saiu da cadeia no sábado passado por determinação do ministro Marco Aurélio. Ele fugiu do país.